Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, chegando para uma live maravilhosa hoje com um convidado muito especial, um tema muito forte. Tô tentando colocar aqui o, o carregador, deu certo. Olha, antes da gente começar essa live, eu quero cantar uma música para vocês, hein? Tava pensando numa música que tem a ver com o tema de hoje. Eu vou escrever o tema aqui. Eu vi que meu convidado já chegou, o psicólogo Júlio Furlaneto. Nós faremos uma live muito importante. E o tema da live é: buscando ser ideal para os outros, eu me perdi de mim. Quem nunca? Quem nunca passou por uma situação como essa? Por participar de um grupo, de um relacionamento de casal, de alguma coisa que era muito importante para você, você acabou buscando mais agradar os outros e se perdeu de você. Ou talvez até mal interpretou aquele mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E nós vamos falar bastante sobre isso. O psicólogo Júlio Furlaneto vai contribuir com casos que ele vai trazer pra gente. A gente quer fazer uma live mais interativa. Essa live faz parte da Jornada Vida Viva e vai ser uma live com certeza, bate-papo muito enriquecedor. Gostaria de convidar vocês que estão chegando aqui a chamar os seus amigos, pessoas que você acredita que vão se beneficiar, vão aprender com esse tema, pessoas que você também sabe que tem problemas de relacionamento, pessoas que você sabe que de alguma forma estão perdidas em relação aos seus próprios movimentos aí de relacionamento, vai ser muito legal, tá bom? E você que quer desenvolver-se mais, se autoconhecer mais, sempre é válido a gente fazer conversas profundas. E esse é o objetivo da nossa live de hoje, tá bom? Dico, querido, tudo bem? Você aqui? Vou fazer os meus convites aqui, mas eu quero cantar uma musiquinha. Tava pensando numa música da Sandy que diz assim: esse turu aqui dentro que faz turu quando você passa. Não estou dormindo mais, já não saio com os amigos. Sinto falta dessa paz que encontrei no seu abrigo. Se é amor, sei lá. Só sei que sem você parei de respirar. E é só você chegar, ficou alto, pra esse turu vir me atormentar. É, pessoal, não é fácil não. Ó, fiz alguns convites aqui, deixa eu chamar meu convidado. Mas eu quero ver aqui, por que que você acha que eu cantei essa música, hein? Conta aí pra mim, por que que você acha que eu cantei? Nós vamos falar sobre relacionamento. Júlio tá chegando aqui. Júlio Furlaneto, psicólogo querido. Oi, Ei! tudo Boa bom, Fábio? noite! Boa Tudo noite. contigo? Deixa eu tirar esse pena aqui que tá esquisito. Ô, Júlio, gostou da música? Então, fiquei surpreso, não esperava uma cantoria nessa segundona assim, muito agradável, gostei sim. Não sei cantar, mas gosto de ouvir, gosto de música, sou bom ouvinte. Ah, é? Essa música, eu tava lembrando dela antes da gente começar e eu tava um pouco chocada lembrando da letra dela, né? Não Uhum. sei se você já parou pra prestar atenção nessa letra. Nessa ainda não, lembro da Sandy, lembro da melodia, a música me remeteu à lembrança deles quando era mais novo, né? Ela cantando com o irmão até. Mas eu nunca parei para avaliar a letra, para pensar sobre ela, principalmente depois de adulto, né? É, eu tenho prestado cada vez mais atenção nas letras de música, até o Alex, que é meu sócio do projeto Jornada Vida Viva, ele é cantor sertanejo, também uma das profissões dele, e a gente conversa muito sobre a influência que a música tem nessa questão de relacionamentos, né? E aí eu estava pensando que eu tenho começado as lives com música, e estava pensando numa música que pudesse falar sobre o tema que a gente está abordando hoje, buscando ser ideal para os outros, eu me perdi de mim. E essa música diz, né? Não estou dormindo mais, já não saio com os amigos. Sinto falta dessa paz que eu encontrei no seu abrigo. Se é amor, sei lá, só sei que sem você parei de respirar. Então, assim, Aí complicou. Se perdeu de si. acabou, né? Já era.
Um E olha que português não potente, tão né? bonito, né? Tá lascado. Como é que tá lascado, gente? Como assim, né? E a gente canta música e não se liga, né? Que na verdade você tá ali cantando uma música tipo dependência total. Sim. E música é interessante, né? Se a gente for pensar em neurolinguística, gatilhos, neuroassociação, é bem interessante estar atento ao que está ouvindo, ao que está mentalizando, né? O que isso mexe em nós, como funciona. Hoje a neurociência está bem ampla nesses estudos de como os estímulos repercutem em nós, né? É. Mas ó, eu vou tirar aqui um pouquinho os comentários só para a gente apresentar o que nós vamos trabalhar, porque daí fica bem em cima de você, tá? Mas daqui a pouco eu libero, até porque o Júlio ele deu uma ideia bem legal aqui da gente ouvir um pouquinho de vocês, ou melhor, ler vocês. Vocês podem trazer um pouco sobre essa questão do tema que nós vamos tratar, né? Que o tema é buscando ser ideal para os outros, ou seja, buscando agradar os outros, eu acabei me perdendo de mim. E o Júlio é um psicólogo que eu admiro muito. É uma honra ter você de novo comigo aqui. Acredito que a gente vai Satisfação é minha, ter admiração muitas mútua. oportunidades, né? De fazer mais lives juntas. E o Júlio, a gente trabalhou então nessa proposta de falar um pouquinho sobre se perder de si mesmo. E hoje é dia de finados, né, Júlio? A gente estava conversando sobre. Hoje é o dia dos mortos, mas ao mesmo tempo a gente está falando de vida. E a vida que está aqui dentro de nós, ela inclusive ela reverbera além e apesar dos mortos, porque inclusive as pessoas que já foram, de alguma forma, elas também fazem parte de quem nós somos, né? E para que a gente usufrua de uma vida mais viva, é necessário que a gente desenvolva o nosso autoconhecimento, é necessário que a gente se desenvolva como pessoa cada vez mais, e essa é a proposta que a gente traz nessas lives da Jornada Vida Viva, que agora estão acontecendo oficialmente toda segunda e quinta às 21, tá? Então, Júlio, seja bem-vindo e fala um pouquinho aí desse tema, né? Por que que chegou esse tema para você também, quando a gente estava conversando sobre o que conversaríamos aqui hoje? Uhum. Eu penso que a escolha do tema ela é sempre muito associada, para nós que gostamos de compartilhar conteúdo, né, ao que a gente enxerga que está sendo mais problemático para as pessoas que temos contato, né, na nossa atuação, né, assim que eu vejo. Então, não exatamente nesse ano, mas de um período para cá, vamos colocar assim, uns 3 anos para cá, a questão dos atendimentos clínicos, fica muito evidente como os relacionamentos íntimos estão tendo uma repercussão ou muito positiva ou muito negativa sobre a vida das pessoas, que desencadeiam um resultado, né, um dano ou algum benefício em todos os outros contextos da vida. Então, você vê uma pessoa, às vezes, com dificuldades no relacionamento, fica nítido uma dificuldade também na produção profissional, na facilidade de escalar o nível de monetização financeira, de entrar em contato com a própria espiritualidade, com a própria identidade, que aí entra exatamente a questão do curso, né? Ela acaba se perdendo em questões de valores, crenças, ideais, começa a ficar muito confuso para ela. Eu penso assim, eu pensava assim, mas hoje eu não sinto mais isso, eu conseguia fazer isso e hoje eu não consigo fazer aquilo. Em muitos casos, afastamentos ou prejuízos em relações à família. Tem muitos, muitos casos de relacionamento que acaba causando um prejuízo indireto, né, nesse convívio familiar, que é uma das nossas bases como seres humanos, independente de cada nível de família e como isso foi formado para cada um. Não precisa ser um ideal de papai e mamãe biológico, mas que tenha tido essa estrutura, né? Então eu pensei nesse tema porque, honestamente, de 10 atendimentos, 11 nós falamos de uma forma ou de outra sobre relacionamentos, né? No nível íntimo, não só familiar, ou de amizades, etc. Que tipo de relacionamento, então, a gente pode observar nas relações humanas, então, Júlio? Olha, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala relações, né? Antes tinha muito essa separação, vamos pensar em homem e mulher, homem com mulher tanto faz. Eu vou falar homem, vou falar muito homem e mulher porque antes da minha orientação, minha cabeça funciona como um pensamento hétero, mas qualquer nível de intimidade, independente de gênero, serve para os exemplos. Tá. A gente tinha muito essa base das culturas anteriores, né? Vamos pensar a nível fenótipo, aquelas coisas, os eventos que aconteceram e foram sendo passados de geração para geração através da criação do vovô para o pai, do papai para a gente, do bisavô para o vovô. Vem uma bagagem muito grande disso, né? E relacionamento era baseado em casamento, ou solteiro, ou namoro, ou até um pouquinho mais à frente, união estável.
Eu acho que esse é o primeiro ponto de tocar, porque hoje isso mudou muito. As pessoas se unem das mais diversas formas possíveis, não se enquadrando exatamente a um nível de estereótipo 30, 40, 50 anos atrás era considerado como ideal. E por Uhum. que que eu trago isso? Porque isso pode ser uma benécia, pode ser muito bom, ou seja, se libertar de alguns padrões e permitir evoluir da maneira que se atende às necessidades atuais, só que gera um contraponto. Tudo aquilo que não tem receita também fica um pouco mais difícil e confuso, porque não existe uma orientação prévia de como executar algo, né? E a gente vê, Uhum. por exemplo, isso falando em casos. Tem casos que eu atendo pessoas que foram programadas para casar. Porque nasceu numa família pai e mãe, viu aquilo, viu os dois casados, irmãos, filhos, visualizou que gostaria de ter aquilo também, foi introjetado desde lá da primeira infância, sendo criadas crenças, visão de mundo, personalidade. E aí essa pessoa se depara um pouquinho na frente, e às vezes aquilo não acontece para ela, daquela forma como foi idealizado. Ela está lá com 20, Uhum. 25, quase 30 anos, e ainda não casou, e começa a sentir uma frustração que não entende de onde vem, começa a sentir que está perdida, que a gente pode fazer associação ao tema, né? Começa a sentir como se as coisas não tivessem dado certo. E eu achei interessante esse tema para a gente mostrar que às vezes não tem nada dando errado, né? Até falei para você, vamos fazer um tema razoavelmente provocativo, mas vamos fazer um momento bem leve, tirar esse peso de que relacionamento é um caos, que as coisas são difíceis, que é possível sim viver bem, sem visão romântica da vida, sem filosofia de sofá, no presente, na ação, no aqui e agora, né? Foi mais ou menos por aí que eu visualizei. Mas você sabe que a hora que você fala da palavra idealização, me vem muito essa questão do que é ideal mesmo, porque quando a gente estuda sobre as crenças, sobre como que são moldados os nossos pensamentos e as nossas referências, aí você traz, né? Então tem a influência de como que eu vivi na minha infância, como que eu vi meus pais se relacionarem, como eu vi os meus cuidadores se relacionarem, o que eu fui ouvindo falar sobre relacionamento de casal, sobre casamento, a mãe que falava que homem não presta, a, o pai que falava que a mãe era chata, sei lá, coisas que foram sendo ouvidas e aquilo lá foram formando alguns conceitos. E eu acho que, assim, tanto a idealização fantasiosa, que vem talvez dos filmes, das novelas, de outras influências, quanto esse choque de realidade daquilo que foi vivido, experimentado, e que talvez provocou até alguns traumas, né? Hum. Acho que a pessoa ela fica tão confusa que ela não sabe o que que é ideal, o que que é ideal, né? E aí ela começa a se permitir viver o que a situação traz para ela, sem nenhuma consciência, então, consequentemente, ela não escolhe, ela simplesmente vive a demanda que se apresenta. Ela deixa de executar o que nós temos de mais valioso, o poder consciente de escolha através do livre-arbítrio, né? A divindade que nós recebemos aí, o nosso corpo, o nosso organismo permite isso também. A pessoa pode interpretar como ela quiser, mas dá na mesa. Sim. E essa Hoje, idealização, eu acho que é perigoso, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, como que você vê o processo de criar um ideal de alguma coisa, assim? você quer ver um exemplo muito simples? Hoje eu atendi uma pessoa, possivelmente ela deve ter entrado aqui na live, cliente minha muito querida, pessoa fantástica, que está passando por questões dela, que não vem ao caso por sigilo ético, mas ela contou um relato de que teve uma criação difícil por vários fatores, de negligência, agressões emocionais, etc., até físicas, e um dos portos de escape dela enquanto ela estava da fase de criança, adolescência, até para a parte de se tornar adolescente, eram novelas. Eu achei interessante. Ela visualizava em novelas que aquilo poderia ser uma realidade para ela e era algo totalmente diferente. Vinha um cara de fora, uma pessoa de bem, e tirar aquela pessoa daquela vida, né? Então você vê, poxa, parece uma coisa legal. Foi legal nesse sentido, porque ela visualizou uma possibilidade através de um contato fora da casa dela, através de uma televisão positiva. Ela não Uhum. se perdeu em drogas, em prostituição, não desandou de nenhum nível extremo de procurar outros níveis de compensação ou satisfação dentro daquele conflito. Então, bacana. Só que teve o contraponto. A novela criou uma idealização de uma imagem masculina.
de Uhum. alguém muito satisfatório, muito bom em alguns sentidos. Então, realmente, essa pessoa casou, aconteceu, encontrou essa pessoa, parece ser uma boa pessoa, mas não a satisfez em alguns níveis como relação íntima, por falta de sincronicidade, etc. Então, o problema da fantasia é exatamente esse. Por mais que você consiga usar de alguns pontos para se manter lúcido, né? Até falei para ela, falei, "Ah, que bom que teve a novela, que foi a ferramenta que você encontrou naquele momento de vida, do jeito que você conseguiu, para seguir em frente. Maravilha, só agradece. Mas se não sai da novela também, e você não entra no enfrentamento com a realidade, começa a gerar problemas, né? Porque é como a gente fala, a minha especialização como psicólogo é em Gestalt terapia. Eu Uhum. basicamente estudo só fenomenologia dentro da Gestalt. Tem as três escolas, né? Existencialismo, humanismo, fenomenologia. Eu gosto da abordagem fenomenológica. E o que é Uhum. fenomenologia? Estudar a realidade. Estudar o fenômeno. O que é o fenômeno? O que acontece? Qual que é o fenômeno aqui? Nós estamos numa live, ao vivo, falando de determinado tema. Você tem sua formação, sua visão de mundo, eu tenho minhas características, tenho um perfil de pessoas que seguem meu trabalho, que seguem você, nós vamos estar compartilhando e interagindo. Isso é um fenômeno. O que é um fenômeno? Quer Uhum. você queira, não queira, quem queira, não queira, isso aqui existe, ele é uma realidade última, né? A nível, vamos colocar, físico de existência, né? Oi, colocado, Uhum. ele existe. Pode ter variações de interpretações, uma pessoa pode se apropriar muito bem dessa live, ter insights, se dar conta de coisas que ajudem amanhã no dia a dia. Outra pode entrar e falar, não gostei desse narigudo aí, vou fechar esse negócio aqui. Mas isso aqui não vai deixar de ser uma live, não vai deixar de ser um encontro, um fenômeno que a gente fez uma escolha consciente e está executando em ação no aqui e agora, né? Nós estamos presentes de forma consciente, lúcida aqui, tentando montar um momento, né? Alguém fez um comentário aqui. Sim. A Vitória, ela está perguntando o seguinte, Júlio: quando vivemos com um cuidador que fala que sexo não pode ser feito de qualquer forma, será que isso pode prejudicar a pessoa quando for se relacionar? Pode, perfeitamente. Qualquer nível de repressão pode. O que seria o ideal? Não querendo julgar esse cuidador, mas que se fosse conversado abertamente, numa via de comunicação dupla, você também interagindo, expondo as coisas que você sente e pensa sobre isso, independente da idade, sendo adolescente, mais nova ou não, criasse um entendimento a partir de você sobre o que é sexo. Aí ele poderia posicionar o parecer dele, mas se ele pega e posiciona o parecer dele como uma verdade absoluta sobre o que você tem que executar, ele acabou de reprimir a sua identidade. É mais ou menos por aí que a pessoa começa a se perder, se você conseguir associar o tema. Que essas repressões começam desde pequeno. Então você chega na vida adulta achando que é toda livre e dona de si, mas você já vem com uma bagagem. Você fala, mas tive bons pais. Não é questão de ter alguém te ama, bom pai ou Nunca. boa mãe. Os seres humanos são complexos. Ninguém é perfeito e exime em suas atribuições. Você pode ter pais que te amaram muito e passar por situações como essa, né? Então pode perfeitamente gerar prejuízos futuros e até presentes, de E na inibir verdade, situações, né? até eu vejo isso como uma forma de amor, porque na verdade o pai que fala isso, um cuidador que fala isso, né, que não pode fazer sexo de qualquer jeito, ele está tentando proteger, Sim, a porque ideia ele é boa, acredita, tá querendo proteger a pessoa de não se expor para um nível de intimidade que pode gerar algum dano, sofrimento, etc. É isso que eu estou falando. A né? ideia é boa, a orientação a nível racional, ela é Sim, lógica e boa. Só que é, a orientação ela tem que ser vista de uma forma que o outro entenda no mundo dele. Então, sim, algo que é extremamente lógico para mim, porque a gente está falando, ó, essa é uma orientação boa, tá? Só que eu estou falando isso, talvez, para uma adolescente que está numa sala que a maioria das pessoas já transaram casualmente, com 14, 15, 16 anos, às vezes até menos que 14. Aquele é o normal. Vai gerar um monte de conflito na cabeça dessa pessoa, porque ela tem uma orientação em casa diferente do mundo. Não estou falando que todas as escolas e ambientes sociais sejam assim, é só um exemplo. sim, O ser humano sente necessidade de ser acolhido e aceito pelo meio, somos seres sociais, as pessoas querem fazer parte de grupos. Tá vendo como é um pouquinho mais complexo? E a orientação não deixou de ser ruim. Mas a orientação tem que ser entendida na realidade do contexto do aqui e agora. Por isso que eu falei do fenômeno. O mundo é o que ele é, quer eu queira ou não. Hoje tem muitas sim. coisas que acontecem. Várias delas eu não concordo,
não me aproprio delas para mim. Mas elas não deixam de existir, porque tem outras pessoas colapsando, criando aquela realidade, que são livres para pensar também, tal como eu. Sim. O que tem que ficar muito claro é que meu filho ou minha filha, o meu orientado, a pessoa que eu cuido, ela é livre. Orientação não é regra, toma muito cuidado com isso. Orientações são dadas quando nós temos um nível de comunicação para que ela seja compreendida. Sim. Tem que ser, a via de comunicação, né, tem que estar muito clara, muito nítida. Não pode ser um negócio hierárquico. Sou seu pai, estou falando aqui, você tem que entender e obedecer porque esse é o bom. Uhum. É difícil absorver uma coisa assim. E às vezes tem essa questão dos orientadores, né, de achar que a minha autoridade, o amor que eu sinto pela pessoa por si só, vão fazer com que ela consiga entender. Às vezes ela não consegue perceber a magnitude do que você está falando. A pessoa escreveu aqui, isso é verdade, nós adultos podemos entender isso. Passamos, ouvimos muitas coisas, né? Mas e um Mas jovem que esse talvez não teve entender contato? é complexo, né, Júlio? Porque eu vejo o seguinte, que quanto mais eu atendo no consultório, mais eu vejo que nós temos uma tendência que é quase uma lei para se relacionar com a vida, consequentemente se relacionar com as pessoas, a partir das nossas dores. Então, eu tenho uma criança machucada aqui dentro que acha que tinha que ser mais bem cuidada, que acha que o papai tinha que ter feito tal coisa, que a mamãe tinha que ter feito tal coisa. E com esse monte de demandas, um monte de crenças que estão dentro de mim, é dessa forma que eu vou me relacionar com as pessoas. Então, eu não sei, não é ensinado para mim na escola, não é ensinado para mim na faculdade, que eu tenha um poder interno, consciente, profundo aqui dentro de mim, de criar os meus próprios significados. Como eu não sei disso, então eu vou reagir à vida com as minhas dores e com os significados que alguém ensinou, que não estão validados por mim, não são eu, não foram significados que eu escolhi. Então, por exemplo, a Vitória pergunta, né? Se impacta, lógico que impacta, mas agora o processo de autoconhecimento, que é o que a gente faz muito aqui, a gente faz essas lives com o objetivo da pessoa despertar uma consciência, começar a perceber que existe um poder interno, mas assim, é um processo em que você se auto-percebe e ao mesmo tempo você se autoriza, e não é fácil fazer isso, porque você vai ter que fazer uma contravenção em relação aos às coisas que você aprendeu lá em casa, né? Então você vai ter que fazer uma contravenção consciente através de um processo de desenvolvimento pessoal para que você possa então se apropriar do poder de ter os próprios significados. Não sei se fica claro isso, mas você só vai conseguir sair disso a partir do momento que você assumir o seu poder. E aí sim você vai poder dar um novo significado para suas relações, para a relação sexual, para como você vai poder começar a se sentir nisso, né, Júlio? O que você pensa sobre isso? Eu falei, Eu acho que você falou uma filosofia. coisa muito importante, Paula, não é nem filosofia, assim, a vida por si só, ela é uma filosofia, né, assim, a filosofia já é desmerecida na nossa cultura, e a base de toda existência é a filosofia, quer queira concordar ou não, é. Então, desculpa se eu te frustrei, mas é. E ninguém na nossa cultura ou nas nossas escolas, com raras exceções de campos educacionais muito bem elaborados, mas vamos falar da maioria, ninguém chegou para a gente quando a gente era criancinha e estava lá na escola, fininho, fininha, vamos falar sobre existência, da onde você veio, para onde você vai, o que é o valor de tudo isso aqui. Não, estava na escola para tirar 10 em matemática, acabou e obedecer ao professor, pô. Aprender a respeitar o aluno e no tempo vago fazer uma bagunça ali meio censurado. Só isso vai até os 16 anos, gente. Vai sem nível de reflexão orientado nenhum. Nenhum. Hoje um jovem fica mais de 8 horas na escola, tá? Tá diferente a coisa, não é mais 4 horinhas ficar com a família à tarde. O gurizada estuda de 8 a 12 horas por dia. Os menorzinhos também ficam nas escolas com níveis de interações didáticas ou lúdicas, né, as criancinhas pequenininhas, para que os pais possam trabalhar. Principalmente pais que têm mais de um filho. São muitos. E ninguém ali está levando a pessoa para esse lado. Tanto é que quando eu faço um atendimento hoje, como é difícil pegar um adulto e falar para ele, vamos falar sobre existência, vamos falar sobre o que você pensa da vida, vamos colocar no português mesmo. Quem é você, o que você pensa, para onde você veio, para onde você vai, o que você quer da vida.
Uhum. Não sai nada no primeiro momento. Eles falam, porque aquela pessoa tem algum déficit de inteligência emocional? Não, ela não foi treinada, ela nunca precisou fazer um embate disso. A vida foi acontecendo, como você descreveu. Foi indo, Uhum. foi indo, foi indo. As circunstâncias foram levando elas. Vamos Uhum. supor aquele exemplo que a pessoa falou da orientação, você tem que tomar cuidado com quem você transa, né? Cuidado, não vai se relacionar com qualquer um. E vamos supor que essa jovem ou esse jovem, normalmente essas orientações são mais para mulheres, assim, na nossa cultura, né? Porque até isso, culturalmente, se conversa diferente com uma imagem do menino e uma imagem do menino. Enfim, graças a Deus Uhum. isso está mudando, mas até ontem era bem diferente a conversa. Sim. Você falou isso para uma jovem e ela se sentiu reprimida, como se ela não pudesse. Ela está com vontade de conhecer o gurizinho lá na sala, ela sentiu as primeiras vontades, aqueles desejos que envolvem já a questão genital, o corpinho dela reagindo, e ela tudo confuso, não entendendo aquilo, e ela entendeu uma orientação. Acabou de reprimir, o que eu estou sentindo é ruim. E ela começa, nesse momento, ficar aversiva à própria imagem do orientador, porque o orientador falou que ela é ruim. Ela está sentindo um negócio que é ruim. Ela está com vontade de se envolver intimamente com um estranho, vamos chamar assim, um gurizinho da sala que ela não conhece muito bem. E o pai lá, o avô, alguém acabou de falar, não faz isso não. Mesmo na melhor intenção do mundo. Aí essa Uhum. menina vem com o gurizinho dá total acolhimento e compreensão para ela. Bota aqui, ó, deita no meu ombro e eu vou entender o que você está falando. Eu vou te ouvir. Eu vou respeitar o que você está falando sobre sexualidade. Você acha que o gurizinho vai fazer o quê pra mim? Uhum. São exemplos que, se você atender adolescente, eles falam conscientemente para você como isso acontece. Eu acho que um dos maiores defeitos do adulto, do orientador, sabe tudo, é não perguntar para os mais jovens. Como que você faz? Como você interage? Como que você conversa com uma menina? Pegar um guri de 14 anos, perguntar, o que você conversa com seus amigos? Deixa eu ver, mostra o que vocês falam nos grupos. A verdade da realidade construída, o fenômeno agora está ali. A minha Uhum. orientação deveria ser proporcional a essa realidade. Sim. Né? Você pega aí, vamos pegar exemplos extremos. Não vou querer trazer religião para cá. Mas vamos Uhum. pegar Jesus Cristo. Teve um entendimento absurdo da humanidade. O cara falou para você amar o próximo, mataram o cara. Você vê o nível do negócio, de onde o tamanho do problema. Mas não vamos entrar nisso. Ele teve que brincar de contar historinha para adulto a vida inteira, que nem parábola para criança, para ver se alguém entendia alguma coisa e ninguém entendeu nada. Contando historinha, igual se conta para criança. Como que Uhum. você acha que uma orientação para um adolescente vai ser 100%? Tudo bem, vovô, entendi. Vou cuidar desse corpinho, agora eu tô sempre. Que é isso? É uma cobrança E desproporcional para o considerando, orientado. e considerando que a pessoa que está orientando também está machucada. Tem uma projeção na orientação, independente do nível de amor, né? Isso é inevitável. O que é projetar? Eu coloco o que eu idealizo que fosse o bem para mim naquela mesma circunstância, dentro da minha capacidade de entender a vida para a pessoa que eu amo. Como Isso. você vê níveis de projeções simples? Um pai que foi autônomo e trabalhou muito, teve uma vida difícil, fala para o filho prestar concurso. Porque ele não quer que o filho passe pelas coisas que ele passou, ele está projetando o desgaste das emoções que ele teve na outra escolha diferente, sem ser concurso, para que o filho, a pessoa que ele ama muito, não passe por aquilo. É uma Sim, orientação boa? Sim. Pode funcionar? Talvez não. sim. Normalmente cria birra e o cara não vai para concurso de vez, porque fala, pelo amor de Deus, né? Deixa eu decidir minha vida, deixa eu pensar por mim mesmo. É tudo muito complexo, né? No sentido de, são subjetividades. Não tem receita de bolo aqui. Às vezes a Não. gente fala que algo é bom por ele fazer sentido ético e moral dentro da minha percepção de vida. E eu não posso me basear só nisso, né? E até esse julgamento de certo e errado, né, que é uma coisa que vem, você falou de Jesus e eu deixei aberto aqui porque o Matheus fez uma pergunta e daqui a pouco a gente te responde, tá, Matheus? Eu vou fechar aqui rapidinho só para a gente falar sobre isso, eu já abro de novo. É, uma coisa que eu reflito profundamente, fala assim, Jesus nunca julgou ninguém. Ele tinha uma capacidade absoluta, assim, de olhar as pessoas de uma forma tão
tão personalizada, tão individual, e me chega muito aquele exemplo da mulher adúltera, que daí estava todo mundo lá com a pedra pronta para atirar, e ele diz, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra. E aí ele não diz para ela, vá e não adulteres mais. Isso me chama muita atenção, tá? Porque isso daí me traz essa questão dos julgamentos que a gente aprende a fazer e que fazem a gente fugir daquilo que é o livre-arbítrio mesmo. Ele diz, vá e não peques mais. Isso me chama muita atenção, porque se ele tivesse falado, vai, não adulteres mais, ele estaria considerando o adultério um pecado. Mas naquele momento ele diz, vai, não peques mais, ou seja, vai, não faz aquilo que não é bom para você. Vai, não faz mais aquilo que a tua consciência te acusou. Vai, ressignifica o que você quer para tua vida. Vai e se acha em você mesmo. Olha, eu já viajando aqui, mas eu fico Ah, imaginando Jesus tentando explicar para aquela mulher que ela tinha que se encontrar com a intimidade dela, de modo a não fazer aquilo que socialmente agradava ou não agradava, mas que ela pudesse ser íntegra com os próprios valores e pudesse se respeitar, de modo a não fazer mais aquilo que a machucava. Não sei se faz sentido para você, mas isso é uma coisa que eu repito bastante faz. também. Até porque o socialmente agradável, né, nós devemos tomar cuidado com essa questão do socialmente, porque eu dou um exemplo. Eu não tenho uma visão nem positiva nem negativa da coisa. Eu tento sempre descrever os fenômenos. Minha cabeça é treinada para isso, sou formado desde 2008, é assim que eu tento pensar. Então você pega hoje, ou seja, nós vivemos em uma sociedade, eu dou sempre esse exemplo, que se você entrar na casa da maioria das pessoas que você conhece e perguntar para todos os integrantes da casa, é incomum que essa casa não tenha um remédio psiquiátrico. É É. incomum. É Uhum. incomum, muito incomum. Ou seja, quase todo mundo numa casa tem um transtorno mental. Uhum. Esse é o normal, gente. Por isso eu falo para tomar cuidado. Ah, mas transtorno mental é ruim. Não, não, não é isso. Eu estou falando que a sociedade está sofrendo um nível de adoecimento em vários contextos, com pessoas que têm a base de Maslow lá satisfeita, come bem, dorme bem, tem emprego, tem suporte, e mesmo assim está difícil de entender e fazer um ajuste, né, do meu self, do meu eu dentro de uma vida e me sentir satisfeito, me sentir apropriado e contribuinte de algo, né? A gente falou de exemplo para criança, mas o que vamos pegar outro ponto, relacionamento, casalzinho, adultos. Quantas vezes no casal, a mulher, o homem, tanto faz, vai falar para o outro não entende nada. A pessoa fala A, e se não entendeu, não quer entender, e fala B, e não tem nível de comunicação nenhum entre dois adultos. Isso é quem está aqui, já tem relacionamento, vai entender bem o que a gente está falando aqui. Só que Uhum. não tem nenhuma criancinha, nenhum adolescente, mas tem aquela coisa que você já trouxe, já deixou a dica aí, né? Tem a criança interna de cada um aqui. Acho que se você for falar com bastante autoridade sobre isso, né? Como esses dois adultos trazem essa bagagem, que nós Uhum. falamos anteriormente, e isso dificilmente vai ser trabalhado de uma maneira muito fácil. São duas bagagens completas, inteiras e divergentes em alguns pontos. Por mais que Uhum. tenha a sincronicidade que tenha levado a relação, então, eu concordo, gosto disso de você, a gente tem mais ou menos as mesmas crenças de vida, o senso ético moral parecido, nos unir. Não seremos iguais e compatíveis em tudo, mesmo nesse formato. E Uhum. aí vão surgir as questões que voltam desde lá que o vozinho, o paizinho falava aquelas coisas, que foram mal interpretadas, elas vão emanar com toda a força aqui, como se fossem 100% vivas, na verdade elas são, né? Memórias não morrem. A gente falou de dia de finados, a morte é uma palavra bem subjetiva em certos pontos, né? A gente fazer um anexo. Mas como assim, Ju? A pessoa morre, morreu, o coral comeu, já virou cinza. E a memória dessa pessoa que foi em você? Como que você tira ela de dentro de você? Ensina para mim. Sim. Deleta. Todas as vivências e a memória que esse contato teve através de você. Isso não morre. Então é bem subjetivo essa questão, né? A gente pode usar desse Sim. feriado para estar mostrando como isso funciona no campo E dos aí a memória relacionamentos. celular que também está ali, né? As heranças familiares também estão ali dentro num outro formato de memória. Então são vários tipos de memória que ficam vivos, bem vivos. Vivos em mutação contínua, né? A gente fala de genética hoje genética já é entendida como algo 100% mutável.
genética, DNA muda numa geração só, seu corpo do dia que você nasce, do dia que você morre, se você fizer todos os exames, genética muda. Mas ele vem com toda uma programação daqueles que proveram você, né, de alguma forma. Então você vê o nível da complexidade da coisa. A gente já começa com uma bagagem antes do primeiro evento real consciente. Boa. Olha que interessante onde vai a coisa. É. Ok, não vamos entrar tanto para cá, senão nós vamos ter que Então, filosofar de jeitinho mais fundo, para ficar um pouco confuso. mas você sabe que, até voltando aqui na pergunta do Matheus, eu chamo ele de Matheus, é o William Toledo. Ele fala que para encontrar o próprio ideal, então eu terei que deixar ideias dos outros, podendo ser visto como egoísmo. Existe um caminho que gere menos culpa ou sem culpa? Ah, Matheus, querido. Falaremos de pertencimento aqui e o medo de deixar de ser amado, hein, Júlio? Medo de deixar de ser amado. Pode ser muito frustrante o que eu vou falar, até porque eu respeito o processo que a pessoa passa, imagino a dificuldade e respeito que é uma pessoa consciente, batalhando para ter uma vida melhor. Tenho muita consideração por isso. Mas culpa é uma escolha, tá? Culpa, enquanto você é um ser adulto, é uma escolha. A Escreve emoção aí. inicial que vem, eu faço isso, o que você descreveu, se você cuidar de você, você vai parecer ser uma pessoa egoísta. Com certeza. Se você melhorar em qualquer sentido, você vai levar pedrada de todos os lados. É assim que funciona. Se você sair um pouquinho para cima, vão te puxar para baixo de todas as formas. O mundo é assim. Não foi criado assim, mas as pessoas estão conduzindo assim nesse momento. Se você fizer parte da média, tá bom, não tá? Tá ótimo, ninguém vai encher sua paciência. Mas provavelmente você vai se apropriar dos mesmos problemas que a média tem. Normalmente você paga um preço caro. Principalmente se as suas características de personalidade, seus valores não baterem com o que a média faz. Por exemplo, eu coloquei uma pesquisa aí e mostra alguns estudos científicos que falam que mais de 50% dos brasileiros já traíram. Eu acredito que essa porcentagem é acima porque não é uma pergunta muito agradável de se responder. Sim. Esse é o normal. Uhum. Normal que eu falo, eu gosto de usar a palavra comum, mas vou falar normal aqui para ficar mais tranquilo. O normal é você se relacionar com alguém e trair a pessoa que está dedicando a vida com você. Porque se você faz isso, você é bem aceito. Você sendo homem, você é bem aceito nos seus grupos sociais. Mais E hoje a ainda. mulher, parte delas também entra nisso, né? Você não é besta. Mas, Júlio, não é todo mundo, mas é o volume de gente dominante. Se você lê bastante, falando, achismo seu, leia artigos científicos de bons autores, com pesquisas. Veja Uhum. dados, veja números. Não precisa achar nada. Hoje a gente tem acesso a infinitos profissionais e a faculdades, ambientes científicos com equipes extraordinárias, fazendo todos os tipos de estudos antropológicos, sociais, psicológicos, Uhum. neurocientíficos, né? Uhum. Esse é o comum. Então, vamos supor, eu dou um exemplo por mim, a maioria nem acredita. Parceira íntima, eu nunca traí. Nunca peguei outra mulher estando com uma. E eu Uhum. fui chamado de idiota por todos os meus amigos, e ainda sou a vida inteira. Você é burro. E meus amigos não são pessoas, nossa, que ser humano horrível, não. Tenho bons amigos. Como assim bons amigos? Em todos os outros contextos, são pessoas que se dedicam à família, que trabalham, que têm seu nível de solidariedade, de empatia, que têm alguma contribuição social. Mas nesse Uhum. ponto, pessoas que me amam me chamam de burro, otário, tem liberdade para isso. Esse é o comum. Agora imagina você transcender um pouquinho. Vamos pegar outro contexto da vida. Ganha um pouco mais de dinheiro. Sim. Está fazendo alguma coisa errada. Tem um relacionamento bom, vamos falar o contrário. Com respeito, empatia, com amor, com paixão, com amizade. E isso aí é falso. No bastidor não deve ser tão bom assim, não. Ou você deu sorte, você é um em 1 milhão. Senta numa roda de happy hour. Escuta o que seus amigos e amigas falam do sexo oposto. Escuta, olha, escuta. Escuta o que eles falam sobre dinheiro. Escuta o que eles falam sobre Deus. Escuta. Grave e ouve em casa de volta. Isso é o normal. Se você fizer qualquer coisa um pouco distante disso, você vai ser julgado, apedrejado,
de todas as formas, na tentativa de que você volte para o posto anterior. Uhum. É um exemplo simples. Você gosta de beber e fumar cigarro. E seus amigos bebem e fumam. Aí você decidiu parar de beber e fumar. Você não quer mais prejudicar a sua saúde ou alguma crença sua impactou Não. muito, você não quer mais. Fala isso para seus amigos. Eu acho que eles vão bater palma pra... Quando eu falo amigo, tá, gente? É com as pessoas à sua volta, tá? As pessoas que você convive, né? Bom, um ou outro. Um ou outro. Uma pessoa que consegue te amar muito, que quer muito seu bem, vai visualizar isso. Normalmente um pai, uma mãe, um irmão que você lida muito bem. O seu amigo, pela falta que ele vai sentir de perder o parceiro, a parceira, no momento da cerveja de cigarro, ele vai fazer brincadeiras e tentar te constranger e te gerar um mal-estar para que você volte a fazer aquilo. E a gente tá falando de tomar cerveja. Não tô falando de edificar na vida em níveis de coisas mais abrangentes, né? Então vai levar a pedrada assim, vai te chamar de egoísta para baixo por pessoas que você gosta. Por isso que eu costumo dizer, e a gente vê muito isso na prática, que o processo de desenvolvimento espiritual, pessoal mesmo, desenvolvimento, ele é um pouco solitário, né? Porque tem um momento da vida que você precisa se recolher para que você consiga, inclusive, sustentar esse novo olhar. A gente estava agora em reunião com o pessoal que vai fazer o programa Vida Viva comigo. No final do ano eu vou conduzir um programa de 30 dias, né? E aí eu estava pensando assim, que para a gente conseguir sustentar um movimento de nova consciência, de novo olhar, de novos significados para a vida, a gente precisa primeiro dar um novo significado, curar alguma coisa que está relacionada a uma dor que deixava você num significado lá do seu pai, da sua mãe, dessas crenças e tudo mais, precisa curar. Se você não fizer um movimento de olhar para essa dor ela vai te acompanhar e você não vai conseguir manter o novo significado, porque a tua necessidade de pertencer aos grupos e se sentir amado, mesmo que seja no reino da ilusão, mas essa necessidade de se sentir amado vai fazer você se perder de você. E aí, então, você precisa, para sustentar isso, precisa, inclusive, estar inserido numa comunidade de pessoas que falem a mesma língua que você. Por isso que programas de desenvolvimento, fazer uma terapia, né, ser atendido, ser acompanhado por alguém é importante. E a gente não fala isso para vender o nosso serviço, até porque não tem nem agenda, né, Júlio? Atender. Não estamos passando fome, graças a Deus. Eu costumo brincar assim, a pessoa brincar, não é brincar de jeito algum, mas assim, a gente precisa ter um certo acompanhamento para que a gente consiga passar pelo processo de transformação e sustentar. E Mateus, e quem mais estiver ouvindo aqui, escreve aí, ó, culpa, você vai sentir de qualquer jeito. Só que você pode escolher se você quer sentir a culpa de ficar morrendo no padrão que você já não quer mais, que você já vê que não faz mais sentido para você, ou se você quer sentir a culpa de ir além, de criar o novo, de seguir adiante, né, Júlio? Porque a gente está numa sociedade que culpa a gente vai sentir de qualquer jeito, não tem como. A culpa já pode vir desde lá de trás. Se você tiver alguma ação, algum pensamento, qualquer coisa que frustre a ideia daquilo que foi projetado em você por papai e mamãe escolinha, você já vai sentir culpa. Você tem, nós temos o neocórtex, o lobo frontal, mas você tem o córtex cerebral antes disso, antes do sistema límbico. Tem uma ação que nem bicho, uma reação que nem bicho, antes de ir para o neocórtex, tá? Por isso que é tão difícil. Primeiro vem o impulso, ele é sentido de forma automática, respondido até de forma inconsciente, pode falar assim, depois ele se torna consciente e você pode fazer essa escolha, que eu falei que a culpa é uma escolha. Então você tem como escolher não sentir culpa. Mas de início, dificilmente você não vai conseguir sentir um mal-estar da sensação de culpado. Tem uma grande diferença nisso. Por isso que a gente tem toda essa capacidade, né? Eu gostei muito do termo que você usou, até anotei aqui, reino da ilusão. Eu vou ser bem sincero, a maior parte das coisas que eu descrevi aqui do normal como negativo, eu visualizo o reino da ilusão. Porque para mim, qual que é o normal? Normal é saúde. Normal é prosperidade. Normal é um relacionamento sadio. Normal numa família é respeito, bom convívio. Ah, mas você está falando que é fácil? Não, não é isso. Mas estou falando que se a gente não complica as coisas,
entende um pouquinho melhor, é possível ser criado níveis de normalidade real. O normal do corpo é saúde. Ah, como que você sabe disso? Quem é você para falar? Pega e corta a sua mão aqui. Pega aí um estilete, alguma coisa e corta. Sem você fazer nada, tá? Você não faz nada. Corta nem limpa, não faz nada. Amanhã já está querendo fechar sozinho. Seu corpo está se curando, porque o normal é estar curado, tá bem. Quer você queira, quer não, seu corpo tende para a saúde. Para ficar doente tem que fazer muita força, muito tempo. Para desenvolver uma depressão, um transtorno ansioso, com variações e respeito à condição genética de cada um, com certeza, mas você tem que fazer força, você não fica doente fácil, tem que se dedicar muito. Para estragar uma relação construída em cima de amor, você tem que se dedicar. Dedicar. Para conseguir o desrespeito de um filho, você tem que se esforçar muito, muito, muito. Você tem que todo dia se esforçar. Então você imagina, se tem essa capacidade dual, por que não direcionar um pouquinho para cá? Quer ver um exemplo? A gente pronuncia a palavra amor. Essa palavra gera desconforto nas pessoas. Ah, eu amo minha mulher. Como que isso aconteceu? Peraí, o que está acontecendo? Eu traí minha mulher não gera desconforto. Eu amo minha mulher gera desconforto. Peraí, peraí. O que está acontecendo? Ah, não é assim. Conversa com as pessoas sem julgar. Escuta elas que você vai ver o que eu estou falando. Nós falamos isso porque a gente trabalha com pessoas. Então, nós atendemos casos todo dia, vários casos. Então, é uma vida de convívio tecnicamente íntimo, mesmo que profissional, ouvindo coisas que normalmente as pessoas não compartilham com ninguém. É sem censura. Uma terapia bem feita tem sigilo ético e não pode ser censurada. Tem que ter um contato e um enfrentamento da realidade. Lá no social, na rua, tem censura de tudo. Tem maquiagem. Dentro de um consultório, não tem. Se você faz terapia, ou se você é psicólogo e faz terapia também, você sabe que não tem. Para quem quer ter resultados, não tem. E essa coisa que você traz, Júlio, vem muito a questão da máscara, né? Porque a gente cria uma capa para a gente se relacionar com as pessoas. E muitas vezes a gente cria uma ilusão de que essa capa ela se sustenta. E por isso as relações às vezes até não se aprofundam, né? Porque uma hora a máscara cai, uma hora vai sentir o chulé, outra hora vai. Eu costumo brincar que o pelinho tem que crescer para depilar, né? E como é que faz aí, né? É o Como é mais que básico, né? sustenta uma Uma hora vai relação? se desequilibrar emocionalmente. Como é? Uma hora vai se desequilibrar emocionalmente. Vai Vai mostrar quem é em surtar? desequilíbrio. De várias formas. Mas a pessoa ela não consegue ver a humanidade dela. Eu tenho tratado muitas pessoas chegando para mim. Hoje mesmo eu recebi uma cliente que ela falou assim para mim, Paula, eu estou em pânico porque mesmo fazendo um tratamento, mesmo se autoconhecendo, mesmo buscando esse desenvolvimento pessoal, ela chegou num ponto que ela falou assim, eu tenho muito medo de descobrirem quem eu sou. Eu tenho muito medo de verem que eu estou sofrendo, que eu estou morrendo de medo de ficar doente, de que eu não me sinto boa o bastante e eu acho que eu atrapalho a vida do meu marido. Quando ela Aí eu falou falei que tem uma medo palavra de para ela. descobrir, ela já sabe o que tem lá. E eu falei assim, como é para você receber a palavra humanidade? Aí eu recebi grilos. A Porque gente essa pode palavra fazer é uma essa palavra difícil, pesquisinha né? aqui, né? Ah, O que é a palavra humanidade para cada um aqui? Quem puder contribuir, vamos ver. bom. Escreve aqui no comentário. Escrevam aí, como chega a palavra humanidade para vocês, pessoal? Uhum. Deixa eu ver que alguém disse alguma coisa aqui. Peraí. Enquanto isso. Por questão da repressão que ela passa, como poderia a pessoa falar com um parceiro sobre isso? E com esse indivíduo que passa por essa repressão, as relações... Vitória, depois escreve novamente qual é a tua pergunta, porque eu acho que eu perdi o contexto ali, eu não consigo recuperar. Escreve pra gente, tá? Pessoal, como chega a palavra humanidade, então, para você? Eu vejo que muita dor, Júlio, é causada na vida porque as pessoas, e eu também,
porque eu também estou sempre me revisando, acredito que você também possa passar por isso. Tem momentos que a gente acha que vira super-herói, que a gente acha que é imbatível, que acha que, sei lá, que pode passar como um trator em cima da vida e nada vai acontecer, de repente o corpo vem e fala, pau, vai descansar. Toma ali. Ah, Vem cá, super-homem, pega essa kriptonita aqui, vamos ver o que você faz. vai morrer pra lá agora. A Não, humanidade, não eu acho que tem. ela vem com tudo quando a gente precisa voltar para o nosso lugar, né? É que esse é o problema, né? Se a pessoa nega a realidade, vive no reino da fantasia, foi o termo que eu adorei que você usou, Uhum. ela não vai conseguir viver em bem-estar lá por muito tempo. Porque vai chegar algum evento real, da realidade real, do fenômeno, e vai chegar com os dois pés nela, cobrando uma postura dela dentro da realidade. Não, não tem como evitar isso. É aquela coisa que a gente fala, o mundo tem funcionamento, o corpo tem funcionamento, a economia tem funcionamento, relacionamentos têm funcionamento, tá, gente? Não tem receita de bolo exato, mas tem formas de fazer bolo. Tudo, você pensar, como assim tem funcionamento? A gravidade, você solta a caneta, ela cai, você solta 1000 vezes, ela vai cair de novo. Na vida é assim, se você tiver determinadas ações 1000 vezes, os resultados serão negativos 1000 vezes. E às vezes a gente tá apegado nisso, tá indo contra a realidade. Eu gosto daquele exemplo, ó, a rua aqui é mão única. Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Amiguinha, amiguinha, seu livre-arbítrio vem daqui ou daqui, tá? Porque ele está inserido num contexto. Ah, eu vou pegar meu carro na contramão e dane-se. Vai lá, faz isso umas 10 vezes pra você vai acontecer. É livre-arbítrio dentro das regras universais, dentro das regras econômicas, dentro de um sistema social funcional, dentro de condições que respeitem o funcionamento do meu sistema nervoso central. Como assim? Eu sei que você tem um determinado tipo de ação, eu faço uma boa produção neuroquímica para o meu cérebro, dopamina, serotonina e outros neurotransmissores. Isso é real, isso é um fenômeno, quer eu queira ou não queira. Quando eu ajo Uhum. bem, boa produção para minha cabeça. Quando eu ajo mal, má produção para minha cabeça. Isso é uma regra. Isso não tem a ver com o seu livre-arbítrio, é além de você. E eu acho que a maioria dos problemas são criados bem nessa questão do reino da ilusão. Vou fazer do jeito que eu quero. Um termo que eu não gosto muito, mas é muito fácil de entender. Vou ficar de mimimi com tudo e não vou me apropriar de enfrentar nada também, né? Uhum. Não tenho responsabilidade sobre nada, não tomo iniciativa de resolver nada, eu sou um produto do meio. Minha vida é um caos porque meus pais me trataram mal, meu marido não me respeita, né? O curso que eu fiz não dá para ganhar dinheiro, minha saúde, a genética da minha mãe, eu vou morrer com câncer com 40. Conversa com as pessoas que você vai entender o que é o reino da ilusão. O que eu É, falo conversar, gente? Conversar eu me refiro mais a ouvir do que falar. Deixa as pessoas se expressarem. Deixa elas expressarem o que elas pensam de mais íntimo. sim. E até se deixar expressar, né? Porque se Sim. você busca ser ideal para os outros e se perde de você mesmo, o que está faltando você encontrar em você mesmo, né? O pessoal escreveu sobre humanidade aqui, ó. A Ali diz humanidade é igual a imperfeição. O Marcos diz tratar o outro como gostaria de ser tratado, assim a pessoa pode chegar à humanidade. A Bia diz, me chega a frase raro é humano. O Mateus diz, ser humano com fragilidades, mesmo tendo diversas habilidades. A Vitória diz, mas infelizmente as pessoas vê como imperfeição, mas eu acredito que não seja imperfeição. A Tati diz, humanidade, sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes. O Rodrigo diz, humanidade é a capacidade de perceber entre emoção e razão. Nossa, o pessoal está profundo aqui. O Marcelo diz, eu reverto a pergunta, falta de humanidade na sociedade. Então, muitas coisas aqui que a palavra humanidade traz, né? E você vê as diferenças, né? Não surgiu um conceito linear e único. Olha que interessante. Uhum. Então, realmente, não é. Se digitar em Wikipédia vai ter um conceito, mas eu falo aqui para nós, o que eu batalho muito, é que seja uma humanidade aplicada. E às vezes as pessoas não entendem isso. Falam, mas vocês falam disso como se fosse perfeitinho, tivesse a vida perfeita. É justamente o contrário. Por entender aquela imperfeição que falaram ali, mas por entender mais ou menos meia dúzia de regras que eu tento entender e pensar sobre,
eu tento me desenvolver dentro das imperfeições que eu tenho, assumir responsabilidade sobre elas para que elas não causem dano a mim, ao próximo, e ela venha se transmutar, passar por um processo de transformação, uma catarse, se tornar algo melhor. Tem que ter esse nível de enfrentamento. Hoje eu vejo que as coisas estão muito posicionadas num nível falso intelectual. Como assim? Fala-se muito sobre tudo, mas os resultados são mínimos. E a pessoa está adoecendo, gastando uma energia absurda, falando daquilo, remoendo aquilo, ficando ansiosa por causa daquilo, tendo crise de pânico por causa daquilo, não dormindo por causa daquilo, somatizando por causa daquilo, e o resultado é nulo. Porque tem que ter um enfrentamento. Tem que ter um enfrentamento. Eu pego, às vezes eu vejo assim, alguém fica conversando, nem vou lembrar, conversa com um monte de gente, veio conversar de política comigo. Ah, política é isso, não sei quem é aquilo, aquele é lá, aquilo. Eu falo, cara, como você trata a política dentro da sua casa? Vamos tentar visualizar no nível micro para tentar te entender. Não tem. E tá lá na internet xingando político. Que é isso, cara? Não respeita o próprio filho, a própria mulher, a própria esposa está xingando gente em jornal. Que loucura é essa? Mas é porque segue a massa, né? Eu falo que o inconsciente coletivo dos temas, eles são muito poderosos. E se você não para se auto-perceber, você vai seguir o que a maioria está falando, e a hora que você vê, você está imerso no movimento. E o movimento é de crise, o movimento é de negatividade, o movimento é de perdas, de maus negócios, né? E de brigas também, porque as pessoas acabam ficando agressivas por ideologias que nem são delas. De quem é? São crenças negativas, né? Que nem a gente fala de economia. Eu sempre dou esse exemplo. Você sabe quem que é o economista responsável pela economia vigente no Brasil? Ninguém nem nunca viu. E o que você está Adam Smith. E você fala economia, a pessoa fecha a live. É chato. Eu falo, cara, você acha chato pensar sobre dinheiro e ganhar dinheiro? Você tem certeza disso? Será que não dá para questionar que te ensinaram historinhas erradas sobre dinheiro? Devia falar sobre economia, você devia soltar um rojão de alegria e falar, vamos aprender alguma coisa aí, que amanhã o bicho vai pegar ou começa hoje mesmo. Não. Ai, tô cansado, o que eu quero ouvir sobre economia? Vim aqui para resolver o problema do meu relacionamento. E não... Isso é questão de paradigma. Enfrentamento é uma palavra maravilhosa. Nós temos 3 minutos, tá 2 minutos. Tem papo por muito tem tempo que fazer aqui. outra. A Eloá que nos apresentou, tá aqui, Eloá linda, saudades. Então, eu quero fazer duas observações rápidas aqui. Eu vejo que nossa geração, você tá com 30 e quantos? 36. Eu acho. Que pensar, eu acho. Um a mais ou um a menos, é por aí. Mas eu vejo assim que até pessoas que eu convivo, assim, até 50 anos, eu acho interessante que nós estamos passando como se fosse uma transição. Nós temos o fato dos nossos pais já quererem fazer diferente dos pais deles, então eles nos pouparam de muitas coisas, que nos deixaram um pouco mimizentos, já que você usou isso, mimizentos por algumas realidades da vida, ao mesmo tempo que nós passamos por coisas que aconteceram nas nossas gerações e que fizeram a gente ter que enfrentar. Então, a gente tem um misto de criança machucada que quer fazer, mas não sabe como, e outras coisas que a gente teve que fazer porque estava lá no buraco mesmo e para sobreviver a gente cavou e subiu. Então, isso considerando pais satisfatórios ainda, né? E garanto que tem muita gente aqui que não teve nem isso. Já levou pedrada desde pequeno, né? Desde pequeno, mas eu penso que assim, o inconsciente coletivo sobre a educação, sobre como o pai e a mamãe devem tratar o filho, está muito presente. E isso faz com que a gente tenha muitos julgamentos. Dentro desses julgamentos, ao mesmo tempo, tem essa falta de amor, porque a gente criou muitas histórias sobre como pai e mãe tinham que nos tratar. Então, se eu puder dar uma dica aqui para vocês, vai tratar a sua criança machucada, pelo amor de Deus, para que você pare de ficar querendo agradar os outros e dessa forma você se perca de você absolutamente. Só o autoconhecimento, e isso o Júlio falou muito na primeira live que a gente fez junto, ele trouxe aqui novamente, que assim, só o autoconhecimento, esse despertar de consciência que vai fazer com que você tenha uma chance de usar esse livre-arbítrio, que ele até colocou as métricas ali, o livre-arbítrio dentro das leis maiores, para que você realmente consiga exercer algum protagonismo na sua vida. Para que você, inclusive, consiga exercer a capacidade adulta de enfrentar. Porque senão você vai viver fugindo. E viver fugindo
nunca vai ser prazeroso. Porque, no fundo, você vai estar fugindo de você mesmo e das verdades que, se você encontrar, vão te deixar tão mais leve e fluido na vida. Né, Júlio? A Me hora que empolguei a de gente novo. encosta a cabecinha no travesseiro, não tem pra onde correr, não. Então, melhor enfrentar antes de deitar. É. Tem uma Maravilhoso, música, adorei, Júlio, que eu velho. gosto de cantar. Você já ouviu aquela musiquinha que é uma paródia de uma música religiosa? Toma conta da sua vida, toma conta da sua vida. Eu acho É, que eu já ouvi isso. Não tô conseguindo associar da onde, mas gostei muito disso. pra mim, acho que o resultado, assim, de tudo fica mais fácil quando a gente toma conta da nossa própria vida, em vez de ficar tomando conta da vida dos outros ou tentando agradar todo mundo, né, Júlio? Com certeza. Ai, ai. Júlio, a gente tem que marcar de novo, viu? Porque, olha, o Vamos sim. pessoal aqui tá dando parabéns pra gente, diz que Eu foi. agradeço todo mundo que participou e contribuiu aí. Muito obrigado. Eu vou pedir que vocês, eu vou tirar aqui um pouquinho o comentário, vou pedir que vocês façam uma foto da gente aqui, dá um print na tela, coloca lá a hashtag Eu Sou Vida Viva, compartilha, eu vou colocar a foto minha lá no meu feed, compartilha o que você aprendeu com a live, tá? Vamos valorizar o Júlio, siga o Júlio também, tá com o psicólogo Furlaneta, eu vou marcar ele aqui, tá? Para que a gente possa, enfim, multiplicar mais todo esse conteúdo. Essa live depois vai ficar gravada no meu YouTube, vou disponibilizar aqui. Quem ainda não baixou o e-book Quatro Passos para uma Vida Viva, depois também pode baixar, e tem bastante coisa para a gente fazer juntos aí nesse final de ano ainda, né? Júlio, tem muita É, vida para viver, né? vamos aprendendo, né? Vamos tomar as rédeas das nossas aqui e fazer o melhor que dá nesse fim de ano. Faz um sorrisão aí. Uma frase matadora, como diz o outro, aquela frase para fechar com chave de ouro. Conselho do Uhum. mestre. Não delegue o bem-estar da sua vida para o próximo. Um minuto de silêncio. Extraordinário. Muito, muito, muito obrigada. Mais uma vez, Obrigado, que honra Paulo. estar Muito contigo aqui, obrigado, Júlio. obrigado a todo mundo. Gratidão. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. E até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau.